TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Nós agradecemos a Deus por todas as oportunidades que nós temos hoje de propagar a palavra do Senhor, de levar a palavra de Deus a todos aqueles que têm acompanhado, a toda a criatura, que todos nós possamos desempenhar esse papel todos os dias, levando a verdade do Senhor para aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando do auxílio, que estão precisando de Cristo para mudar, restaurar suas vidas. E nós precisamos estar dispostos, a estarmos levando essa verdade, estarmos servindo a Cristo. E hoje eu estou com a presença do nosso irmão presbítero Ronald Classen, que agora então está em Barueri, São Paulo, e que vai contar um pouquinho pra gente do seu testemunho de vida, porque todos nós temos uma experiência com Deus, cada um tem uma experiência diferente, porque Deus sabe como tocar na vida de todos, para nos quebrar, para nos abrir para o Senhor. Então nós gostaríamos de saber, irmão Ronald, como foi para ti receber o Senhor Jesus Cristo? Eu tinha 12 anos e eu lembro assim que eu tinha participado de um evento na igreja que eu congregava na época. Eu era uma criança, E de alguma forma naquele lugar eu senti assim um toque de Deus, mas eu não entendi muito bem. E eu lembro que um fim de tarde eu voltei para casa e eu falei com Deus. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas eu lembro que eu abri o meu coração, que eu convidei Jesus a entrar, sem saber direito o que estava acontecendo, mas com aquela pureza assim, eu falei que eu queria ter uma experiência com Deus. E eu lembro até hoje daquele momento que eu senti Deus tomando a minha vida naquele momento. Para uma criança, aquilo foi uma experiência muito intensa, assim. Mas aí depois daquilo veio uma fase muito difícil. Eu acho que o nosso inimigo tentou aproveitar da fragilidade daquela decisão e abriu assim um leque de oportunidades para eu me afastar totalmente de Deus, assim. Eu comecei a mexer com coisas da nova era, comecei a mexer com coisas do pensamento positivo, poder da mente, comecei a ler literaturas desse tipo e aquilo deu tão ruim para minha vida, assim, foi tão ruim que eu com 17 anos eu estava com uma úlcera e com uma úlcera e uma dor de cabeça, enxaquecas assim, terríveis assim. E muito infeliz assim, porque tudo aquilo fez brotar muita rebelião assim em mim. E com 17 anos eu comecei a me abrir de novo para Deus, Então eu passei assim, eu imagino que dos 14 até os 16 anos e meio assim, totalmente do avesso, rebelde, cabeludo. Eu fazia Muay Thai. Eu fazia Muay Thai porque eu queria brigar com as pessoas, Eu saía na rua assim com os cotovelos preparados, se alguém esbarrasse já para bater, para machucar nas pessoas. Foi um período muito esquisito, assim, muito ruim. Eu tinha um saco de pancada em casa que eu comprei nessa época. Tinha dias que eu passava 2h30, 3 horas por dia dando soco naquele saco de pancada. O que te motivava, assim, sentir um vazio, um sentimento para de repente brotar toda essa vontade, essas coisas em ti? Na época eu não entendia, eu fui entender depois. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha avó que cuidou de mim, que ela era praticamente a minha mãe, emocionalmente falando, porque minha mãe trabalhava, me deixava com ela e de noite, quando eu não conseguia dormir, ela que acabava cuidando de mim. E quando eu tinha 3 anos ela faleceu. Minha mãe conta assim que aquilo foi um choque muito grande na minha vida, assim. Na época eu chorava, ninguém conseguia me consolar assim por muito tempo, porque quando ela nasceu, quando ela morreu, meu irmão nasceu no mesmo dia. Então eu perdi a minha mãe, que era minha avó, e perdi a minha mãe, que era minha mãe.
e meu irmão nasceu prematuro. Então minha mãe, o médico falou assim, olha, leva ele para casa para ele morrer em casa. E minha mãe teve que dar atenção total pro meu irmão. Então eu já não tinha mais a minha avó que cuidava de mim, e ninguém me contou que ela tinha morrido, não me levaram no velório dela, enfim. Foi um trauma que ficou, e eu tinha aquilo totalmente escondido dentro do meu coração. E na verdade eu só fui entender isso depois que eu já estava aqui na Igreja do Senhor, mais de 20 anos depois de tudo isso, foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo dentro de mim. E nessa fase, depois que eu aceitei Jesus, que eu convidei o Senhor, que eu tive essa primeira experiência, começaram a aflorar muitas amarguras, muitos problemas de relacionamento com meu pai, Deus usando ele para afrontar o meu ego, para me quebrar, para me contrariar, e eu fui me amargurando. Eu não sabia lidar com isso, né? Então aquilo tudo que eu já tinha de bagagem desse trauma de quando eu tinha 3 anos, mas a experiência momentânea que vinha sendo ruim, fez gerar muita amargura, muita ira, muita revolta, assim. Então eu comecei a procurar coisas que correspondessem a esse desejo insano que eu tinha dentro de mim, de ser dono de tudo, de dominar tudo e fazer as coisas da minha vida, né? E com 17 anos, eu tinha alguns conhecidos que participavam de um grupo de jovens de uma igreja, e aquilo começou a despertar dentro de mim um desejo, assim, de estar com aquelas pessoas, por conta que eu estava me sentindo muito mal, né? Um pouco antes disso eu comecei a ter os primeiros namoricos, aquilo estava começando a ir para um caminho totalmente errado, assim. E aí eu acho que Deus começou a tocar o meu coração, que Ele não queria me deixar eu me perder, né? E aí eu comecei a frequentar esse grupo de jovens, porque eles tinham umas regras que não podiam, eu era muito novo, só a partir dos 18, e eu comecei a forçar a entrada, assim, meio de um jeito errado, mas foi ali que eu senti aquele toque de Deus pro batismo e me batizei. Na semana do batismo eu tive um ataque de enxaqueca que eu fiquei uma semana inteira de cama. Quando eu levantava eu caía, desmaiava, assim, dava uma coisa muito ruim. E eu me batizei num domingo, se eu não me engano foi no dia 27 de setembro daquele ano, já há muitos anos atrás. E eu lembro assim que nunca mais tive enxaqueca e nunca mais tive úlcera. Eu fui curado assim através do batismo, e uma alegria tomou conta da minha vida, assim, que eu passei 3 anos assim, que parecia que eu estava 3 anos, mas os primeiros 3 meses daquele período foram assim um êxtase total. Comentando sobre o batismo, né, tem muitas pessoas que acontecem, né, que ficam doentes até para uma guerra espiritual, né, para as pessoas não se batizarem, porque é através do batismo que a salvação se completa, né? Deus então nos leva a estar junto dele, né? O velho homem morre para o novo homem ressuscitar, e eu vejo que tem muitas pessoas que têm experiências só com o batismo, de serem curados, de estarem cheios de depressão, de dores, e só no ato, né? Porque é um ato natural, físico, que já receberam essa cura, né? Tamanha é a presença de Deus, né? E a verdade do Senhor a respeito do batismo. A semana antes do batismo foi uma semana terrível. Eu fiquei dentro de um quarto fechado com a luz apagada a semana inteira. E quando eu saí do batismo não tinha mais nada, nunca mais tive aquilo. E todos esses anos que já se passaram, eu tive dores de cabeça, eventuais. Mas nunca mais tive nada parecido. Uma aziazinha no estomacal, por má alimentação, né? Mas nunca mais tive úlcera, nada, né? Então eu vejo ali como... E a alegria que depois veio no meu coração, assim, no dia do batismo, o testemunho, a alegria de era um jovem, mas foi uma experiência marcante. Eu lembro que toda a congregação onde eu estava, era mais ou menos umas 500 pessoas, 600 pessoas, aquilo marcou muito as pessoas, assim, né? Já começaram até a me chamar de pastor na época, eu não entendia nada do que estava falando, né? Mas ali eu comecei a trabalhar muito para Deus dentro daquele contexto, né? Eu vivi os primeiros 3 anos, assim, uma experiência assim de me entregar mesmo para o Senhor, né? Mais tarde eu comecei a enxergar umas coisinhas assim que eu comecei a me envolver tanto que ao trabalhar dentro daquela organização
comecei a ter momentos muito difíceis, porque eu comecei a enxergar coisas que não estavam assim bem dentro do que eu entendia da vontade de Deus, né? Muita divisão, muito julgamento, muita disputa por poder, da qual eu mesmo vinha participando, né? Mas eu achava que as minhas intenções eram tão puras para Deus, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar uma palavra sobre orgulho. Eu sentava de um lado da igreja, meu pai sentava do outro lado, e eu fazia questão que ninguém soubesse que ele era meu pai, porque eu tinha vergonha, né? Uma coisa horrível, né? Mas hoje eu sei disso, assim. Já pedi perdão para ele disso, mas na época eu queria o status, a aparência. Então eu vi que o caminho mais rápido para chegar lá em cima era começar a tocar violão e cantar, e eu me esforcei 7 horas por dia para conseguir tocar alguma coisa. Eu brinco com todo mundo que eu levei 3 anos para aprender a afinar um violão, né? Mas na verdade o meu alvo não era tocar, meu alvo era a fama. Reconhecimento. Era o reconhecimento, né? E eu consegui aquilo, né? Porque tinha músicos muito bons que me davam suporte para eu fazer o trabalho. Eu não cantava direito, eu não tocava direito, mas a banda tocava atrás, eu era empolgado, animado, né? E fazia as pessoas vir junto, né? Então eu manipulava muito as pessoas assim. Então eu comecei a ter as primeiras experiências negativas com o evangelho, né? Não com o evangelho de Deus, mas com aquilo que eu estava conhecendo, né? Não haver até uma mensagem de restauração, aí nem sabe como detectar e ver que isso é um problema, e que Deus mostra na palavra a solução, porque para nós podermos ser um vaso nas mãos do Senhor, nós antes precisamos ser limpos, né? Uma ferramenta tem que estar bem afiada. Então Deus, ele precisa primeiro fazer essa limpeza no nosso coração, e às vezes nós não temos, né? Talvez muitas pessoas que possam estar nos assistindo hoje nunca ouviu falar sobre orgulho, como eu nunca tinha ouvido falar, de perdão, de autoridade, submissão, muito menos. Então você tá ali que tem problemas, não sabe como solucionar, mas a palavra de Deus, da restauração, do evangelho do reino, traz todos esses itens, né, para que a gente possa ser um vaso útil, né, nas mãos do Senhor. Então, assim, até deixar claro, assim, não quero falar mal de ninguém, né? As pessoas todas foram usadas por Deus para me salvar, para muitas coisas boas, que eu tive experiências reais com Deus, muitas experiências, né? Mas chegou um momento onde a ausência dessa palavra do reino, de uma forma prática, inclusive, né? Porque falar do reino de uma forma subjetiva, assim, que não traz um aspecto prático, é muito diferente. Então, eu comecei a ter esse processo de restauração avançou muito rápido a partir do momento em que eu comecei a ouvir cura interior, consagração, libertação, materiais que hoje estão à disposição de todos. Mas quando eu comecei a ouvir esse material, é que aquele começou a chocar com a forma como eu vivia, e que eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? Então, eu tinha esse trauma com a minha avó que eu nunca tinha percebido e nem sabia de nada. Eu tinha um problema seríssimo com a autoridade que eu não conhecia. Eu tinha um problema muito grande, que ainda é uma luta pessoal minha, com o orgulho, que eu nunca imaginaria que isso era uma coisa que afrontava tanto a Deus, né? E assim, uma série de áreas íntimas do meu coração, problema com meu pai, né? Como é que poderíamos estar sentados na mesma congregação com tantas palavras falando sobre perdão, eu sentado de um lado, ele do outro, e a gente não tendo relacionamento, né? Então, Deus oportunizou assim uma frustração muito grande dentro desse trabalho que eu estava, onde eu cheguei ao ponto de que eu não queria mais entrar numa igreja, ou se eu fosse entrar eu queria sentar no fundo. Parei de tocar violão, porque inconscientemente eu vi que aquilo estava sendo terrível, porque eu cantava num domingo, na segunda-feira eu passava de cama com febre, mas eu colocava o termômetro e não tinha nada. Eu ia no médico, ele olhava, não tinha nada, mas eu tinha dor de garganta, febre, uma sensação horrível na segunda-feira seguinte, né? Mas eu fui compreender isso depois. E aí foi a minha segunda chance, que eu falo para todos assim, porque eu estava dessa forma, eu entrei em depressão. A palavra de Deus diz que quem amaldiçoa pai ou mãe, a sua lâmpada se apagará, né? Eu tive essa experiência, eu entrei em depressão, e eu creio que a minha depressão era causada em primeiro lugar por desonrar meu pai,
por ter essa amargura contra ele no meu coração, por muitas vezes ter um ódio guardado contra ele, mas ele não fez nada de errado, ele só foi meu pai, só me corrigiu, me exortou, né? Mas na minha mente, aquilo, com a rebelião que eu estava, gerou aquele sentimento. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, através da qual muitos irmãos da igreja foram ganhos há muitos anos atrás, que eu agradeço muito a Deus que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o irmão Sérgio, né? E através de conhecer o irmão Sérgio, eu achei que ele era um louco. Na primeiro contato, assim, que eu tive pessoalmente com ele, eu fiquei muito bravo com ele. Tratei ele mal, fui grosseiro. E ele, assim, não mexeu nada, não deu bola pra mim, né? Graças a Deus, assim, me entregou uma caixa com CDs que eu não gostei. Eu achei ruim as mensagens, achei que aquilo não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Primeira vez que você ouviu? Eu achei os louvores desafinados, botei defeito em tudo, como se eu fosse o cara, né? Mas pra criticar naquele momento, né? Mas eu ouvi o CD. Não concordava, não gostava, mas eu tinha vontade de ouvir uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. E eu ainda tinha que transformar eles em fita cassete. Eu tinha que regredir um pouco, porque no carro que eu tinha na época só tocava fita. Então eu pegava o CD, gravava ele numa fita e ia ouvindo na viagem. E foi assim que Deus começou a me despertar para uma novidade. Porque tudo que eu ouvia que eu não concordava, eu questionava Deus. Falava, Senhor, isso não pode ser teu. E 2 meses depois, 1 mês depois, 3 meses depois, eu abri a Bíblia. E estava o versículo exatamente como o irmão tinha pregado. E eu senti que era uma coisa assim, sem fermento. Eu não entendi o que era ainda, mas eu falava, puxa vida, foi exatamente o versículo que está aqui, ele falou. E eu senti uma testificação, assim, uma coisa tão forte nessas 3 ou 4 experiências que eu tive, que a partir de então eu comecei a dar crédito para aquela palavra. E eu comecei a crer que a solução dos meus problemas viria a partir daquele material que eu estava ouvindo. Então eu lembro que um dia eu liguei para o Sérgio e falei, irmão, tô dentro. Eu não sabia do que, mas eu senti de ligar e falei, tô dentro. Se eu soubesse, eu não tinha entrado, né, naquele processo, né, que Deus ia em seguida promover. Mas eu tive ali, dali em diante, 4 ou 5 meses de muita prosperidade financeira, assim, que eu ainda não tinha experimentado, que foi para mim uma testificação. E até foi interessante que a minha decisão para entrar nesse movimento de Cristo, no qual eu estou hoje, eu já sabia que era a vontade de Deus, mas eu não queria dar o braço a torcer. Então eu já falei para Patrícia, faz aí uma prova com Deus, estilo Gideão, se der certo, é porque é de Deus. E ela fez uma prova assim que era impossível de dar certo. E deu certo. Os 2 dias deu certo. Aí não tinha mais dúvida, né? Então foi nessa ocasião que eu liguei para o Sérgio. Falei, Sérgio, eu tô dentro. Ele deu um glória a Deus. Em seguidinha eu liguei para ele pedindo perdão pelas afrontas daquele encontro primeiro que eu tive com ele, que eu na verdade eu tratei ele muito mal, né? Fui muito grosseiro. Tive 4 meses assim abençoados assim na parte financeira. E aí os irmãos me mandaram uma caixinha com CD de cura interior básica, libertação, consagração, eu acho que foi. Comecei a ouvir aquela cura interior, aquilo começou a fazer um trabalho aqui dentro, que foi uma coisa assim impressionante que Deus começou a fazer. Mas eu voltei para a depressão, né? Naquele momento que eu comecei a ouvir, falei que eu ia me libertar. Eu ouço os testemunhos dos irmãos aqui, né? Ultimamente eles lendo o livro Depressão, eles se libertaram. Eu entrei porque Deus começou a mexer tão forte na minha vida que eu entrei num processo assim de confrontamento do meu orgulho muito grande, assim. E aquilo foram meses muito difíceis, assim, para mim, mas foram meses muito fortes de libertação. Então eu comecei a escrever cartas para as pessoas que eu não estava mais junto pedindo perdão. Comecei a ter muitas experiências assim de confessar os meus pecados, de me arrepender, de ver como eu estava errado. Então foi Deus jogou uma lâmpada assim no meu interior, assim, que aquilo foi quase insuportável por algum período, assim.
E eu ouvia um CD todas as manhãs. No dia que eu vi o CD do Orgulho, durante a mensagem, me deu uma fisgada nas costas. Eu não conseguia respirar de dor, aquilo cada vez aumentava mais. Mas eu senti que eu tinha que ouvir a mensagem até o fim. E eu saí daquela mensagem e deitei na cama. Eu sempre brinco, uma baleia encalhada, né? Que eu não conseguia me girar para um lado, para o outro, gemendo de dor. E a Patrícia, usada pelo Espírito, falou: sai, em nome de Jesus. Eu pulei da cama na hora que ela falou: sai. E eu fiquei com dores musculares por uma semana. Mas aquilo que estava me apertando saiu na hora que ela falou o nome de Jesus. Tamanha libertação que Deus precisava fazer, e tudo através da palavra, né? Sem ministros, sem uma dependência de homens, né? Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que eu não tenho do que me orgulhar, mas eu vejo assim que foi algo tremendo assim. Deus não quis mandar missionário para me ajudar, né? Deus sabe tudo, né? Se tivesse jogado missionário, eu tinha largado nas costas dele e não tinha assumido as responsabilidades nunca, né? Porque eu não queria, na verdade, né? Então Deus começou a fazer aquela obra interior de libertação. E eu não tinha ninguém para ligar, eu não me sentia à vontade para falar com o Sérgio. Eventualmente eu mandava um e-mail para ele, compartilhando alguma situação. E aí o irmão fala com Deus, Deus vai te responder. Eu ficava morrendo de raiva, né? Mas Deus acabava fazendo, né? Deus nunca me abandonou nesse processo todo. Foi muito forte, assim, então aquele início. Aí eu fui me consertando com as pessoas, fui pedindo perdão para todas elas, fui me humilhando para todas que eu pude. E chegou a hora de conversar com meu pai. E eu falo que com meu pai eu precisei de mais do que uma conversa. Primeiro eu escrevi uma carta, depois eu tive uma conversa onde Deus me mostrou como eu devia fazer. Deus me falou assim: ó, você vai num restaurante, um local neutro, conversa, assim, paga o almoço, que era uma novidade pro meu pai, né? Eu nunca tinha feito nada, né? E assim Deus permitiu que eu tivesse o primeiro momento. Aí meu pai me meteu a boca depois, assim. Ele tinha que desabafar também, né? Porque afinal eu tinha sido um péssimo filho. Só que eu não acolhi aquilo no meu coração, eu fui orar. E Deus falou assim: isso é verdade, você realmente não precisa me mudar. Isso eu já comecei o trabalho, então tenha paz que vou concluir, né? Não tem problema. Mas foi muito bom essa experiência que eu tive, porque, como você falou, não tive líder, não tive missionário, não tive terapia, que são ferramentas que hoje estão à disposição das pessoas que elas não valorizam, né? A minha terapia foi ouvindo os materiais e falando com Deus. E funcionou, né? Eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que tiveram essa experiência e que acabaram. E é bom porque tu não se apega nas pessoas, né? Depois tu não vê aquela pessoa como teu ídolo, né? Mas vê que foi Deus que te ajudou, foi através de uma palavra. E esse material que nós temos hoje à disposição de todos, como o irmão Ronald falou, isso realmente tem a palavra do Cristo ali que liberta. E na oração, claro que não menosprezando a terapia, tem muitas pessoas que precisam, isso é bom, e se você procure, mas no caso teu, por exemplo, que estava numa distância, não tinha como, e tinha condições, né, de receber, porque já era cristão, já sabia, já tinha uma base da palavra, mas somente o material. E eu lembro daquele versículo que o centurião disse, né, eu só preciso da tua palavra, disse para Jesus, quando precisou da cura, né? Ele disse: não, tu não precisa ir na minha casa. Jesus se dispôs a ir lá curar, e ele disse: não precisa vir na minha casa, eu só preciso da tua palavra. Porque é a tua palavra que vai curar. E a gente vê isso através dos materiais, que a gente só precisa da palavra. A palavra vem, transforma nosso coração, e por essa cura a gente vai querer buscar comunhão com os irmãos, né? A gente vai querer estar na congregação, a gente vai querer servir Deus, porque Deus operou aquelas coisas em nós, né? Então, não perca essa oportunidade que você tem de estar sendo transformado. Nós precisamos valorizar esse material. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.